Olá, buenos dias, buenas tardes, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem. Vamos lá para a página 76 do nosso livro para mais uma videoaula de espanhol? Na página 76, nós vamos ver as contrações, que é um conteúdo bem tranquilo e bem fácil, vocês vão gostar. Vocês já estudaram os artigos definidos em espanhol, vocês lembram, né? Que é a, que significa lá, que significa a, el, que significa o, las, que significa as, e los, que significa os. Quando esses artigos que nós já aprendemos, eles são usados com preposições, no caso de e a, eles sofrem uma mudança. Eles sofrem uma contração, eles se juntam e formam uma só palavrinha. Isso acontece em português também. Por exemplo, la historia de el fútbol. O que vira de mais el? La história del fútbol. Não fica de el. Isso acontece em português também. O de mais o, em português vira do. Ninguém fala de o. Es un triste viaje de él. Ó, de novo, de mais o ele vira del. Del placer a ele. O que vira a mais ele? Vira al. Né? E em português também acontecem essas contrações, né? Por exemplo, de mais a vira da, né? Da casa, por exemplo. Mesma coisa, o a mais o vira ao. Vou ao supermercado. Existem essas contrações. E em português tem muito mais. Em espanhol ainda um pouquinho, são só essas duas, tá bom? Só as únicas, as outras são separadas. Cuando las preposiciones de o a se encuentran con el artículo el, ocurre lo que le llamamos de contracción. Es decir, la preposición y el artículo se contraen, se juntan, formando una única palabra. Então, de mais el vira del e a mais el vira al. Certo? En português, há muitas contracções. Do, das, numa, pelo, delas, dos, no, etc. Tem inúmeras. Pero en español ese proceso no ocurre. La preposición y el artículo quedan casi siempre separados. Observa, la belleza que nace de la alegría. Fosse em português seria da. El hombre se aniñó por un rato, como juega el gato con él. Ovilho, ó, tá vendo? É separadinho que a gente faz, né? Bailarín que dança con una pelota leve. Por suerte, todavía aparece en las. Fosse em português, seria nas quadras. Por ele, é pelo em português. Pelo puro prazer, por el puro gozo del cuerpo. Que se lança a la. Como que seria esse a la em português? O que é a mais o a? A de preposição e a de artigo. Vira o quê? A com crase. Né? A junção dos dois. Isso não acontece em espanhol. Fica separadinho mesmo. A de preposição e a de artigo. Tá? Proibida aventura de lá. O que ficaria em português? Da. Em espanhol, não. São só aquelas ali em cima, aquelas duas, tá? Del e a. Tranquilo, né? Aqui nós temos a tarefa de casa que eu já vou explicar para vocês. Vocês vão imaginar que o professor de educação física de vocês pediu para vocês escreverem uma matéria para o blog da nossa escola, da Coesa, sobre a importância da prática esportiva de pessoas com algum tipo de deficiência. Parecido com a tarefa que vocês já fizeram. Só que agora vocês vão definir, vão escolher um esporte que vocês acham que poderia ser frequente na escola, ou que é frequente de fato, ou que poderia ser. E vão definir o tipo de deficiência que essa pessoa vai ter e vão investigar na internet. Só que essa pesquisa ela vai ser bem curtinha. Olhem o tipo que ficou a minha. Por exemplo, eu coloquei automobilismo. Já pensou automobilismo na escola? Que legal. Automobilismo. Daí eu coloquei para os que têm discapacidade motora, para quem não consegue se locomover, tem deficiência motora. Então, o que vai ter? El coche debe tener adaptaciones para que o deportista pueda manejar. Vai ter adaptação para que ele possa dirigir. E eu inventei aqui da minha cabeça que ele tem que estar acompanhado por um outro esportista que não tenha deficiência. Mas vejam que é em espanhol essa pesquisa, senão não vale. Tá bom? Pouquíssimas linhas. O que vocês vão fazer? Pensar num esporte para alguém que tenha deficiência. Que tipo de deficiência tem essa pessoa? Vocês vão escrever. E como é que essa pessoa vai exercer, vai fazer esse esporte, vai jogar, por exemplo.
É isso, poucas linhas. Tarefa de casa. Vou olhar na aula em tempo real. Vamos seguir com o nosso livro? Agrupa os verbos a continuação según suas irregularidades em presente de indicativo. Então, na aula anterior, eu disse para vocês que existem alguns verbos no imperativo, no presente do indicativo, que eles apresentam alguma irregularidade na sua raiz. Lembram disso? Por exemplo, o dormir. Não tem nada a ver as cores aqui que o positivo colocou, tá? A gente pode achar que a cor dos quadrinhos tem a ver, mas não, tá bom? Por exemplo, o dormir. Qual é a irregularidade que ele sofre? Dormir. O que acontece com ele? O que vocês acham? Lá na sua raiz, quem falou duerme, acertou, né? Eu vou colocar então na primeira pessoa, vou colocar conjugado aqui, ó. Duerme, duermo, né? Eu duermo. Vamos ver o poner. O que acontece tudo tá na primeira pessoa. Eu pongo. Aparece a letra G. Olha que legal. Recordar. Eu recuerdo. Então também fica o E, ó. Recuerdo. Defender. Eu defiendo, ó. E. Eu defiendo. Que mais? Jugar. Eu juego. Venir. Eu vengo. Eu vengo. Salir. Eu salgo. Eu saio da sala. Eu salgo. Vestir. Eu visto. Fica só a letrinha aí sozinha, ó. I. Eu visto. Pensar, que tá aqui, ó, sofre também uma irregularidade ali na letra E, vira IE. Eu pienso. Empezar. Qual é a irregularidade que vocês acham que sofre? Empezar. Eu empiezo. Bem aqui, ó. Eu empiezo. Tá vendo? Poder. Eu puedo. Lá em cima, a irregularidade de UE. Puedo. Seguir. Eu sigo. Advertir. Eu advierto. Olha o que vira aqui, ó. A irregularidade. Vira IE. Conseguir. Parecido com, igual ao português. Eu consigo. Ninguém fala consegue, né? Consigo. A letra E vira I. Consigo. Acostar-se. Ó, um verbo pronominal. Tem que colocar o me primeiro, né? Eu me acuesto. Ó, o E. Que mais? Elegir. Eu elijo. E vejam que aqui eu tenho que colocar uma letra J. Porque se eu deixar a letra G do verbo elegir, como tá aqui, o som vai ficar eligo. Porque a letra G só faz som de R, com re e ri. Com A vira G, com O vira go, com U vira gu. Então aqui, se eu colocar a letra G, vai ficar eligo. Por isso que eu mudo para a letra J automaticamente, para ter o mesmo som. Elegir significa escolher. Pedir vira também letra E. Eu pido. Em português também tem uma irregularidade, que é o peço, né? Querer. Eu quiero. Quase que não serve mais aqui. E o último, hacer. Eu hago. Tá ficando borrado hoje aqui, minha internet deve estar ruim, porque eu uso o Wi-Fi aqui para transmitir para vocês o meu tablet. Tá ficando, às vezes, fica borrado, né? Mas dá para ver. Borra, mas volta. Pausem a tela, copiem os verbos, tá bom? Conocer e desfrutar. Conoce ahora los primeros registros encontrados sobre las prácticas de los deportes en la historia de la sociedad humana. Tá vendo como quando eu passo a página fica borrado, né? Mas já arruma. Pode ir acompanhando no livro de vocês, página 78. Então, vocês vejam, em China, o que aconteceu primeiro? Em China se praticavam atividades deportivas, como o tiro com arco, o suclu, que é o balompié, que na verdade é o futebol, né? Ou as artes marciais já no ano 4000 a.C. Los mayas
El juego de la pelota de Chichén Itzá era una práctica fundamental para la cultura maya. Hay vestigios e ruínas de enormes campos em México e Centroamérica. Então eles já jogavam bola naquela época. Olha que legal. Antigua Grecia. En Grecia, la actividad física era tan importante que hacía parte de la formación integral del individuo, tan esencial como el equilibrio mental. En Grecia, en 1896, la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna ocurrió en abril de 1896 en Atenas, Grecia. Desde entonces han sido realizados en diversas ciudades del mundo. Y en la época actual, hoy día se da grande importancia a la actividad física y al deporte como modo de mejorar la calidad de vida e la saúde. Legal, né? Muito bem. São as curiosidades aqui que nós temos. Vamos para o desafio? Eu já encontrei aí para ajudar vocês. Encuentra en la sopa de letras el nombre de 7 cosas utilizadas en la práctica de algunos deportes. Después, relaciona com uma linha cada nome a la imagen correspondiente. Então, nós temos aí o kimono, eu já fiz uma flechinha azul. Temos também os guantes, que são as luvas, né? Temos também raqueta, que está aí, né, à esquerda de vocês, raquete. Botas de futebol, que na verdade são as chuteiras, né, em português. El bastón, para el béisbol. El casco, que é o capacete, e a espada. Bom, façam as flechinhas também marcando os desenhos. Escribe palavras associadas a los siguientes deportes. Consulta um dicionário, um glossário ou internet. Pode ser termos específicos, lugares onde se praticam, instrumentos que se utilizam neles, jogadas. Eu fiz uma pesquisa, mas vocês podem pesquisar o de vocês também, para vocês aprenderem a pesquisar em espanhol. Então, olha que jeito que dá para pesquisar. Como que eu pesquisei? Glossário de términos del voleibol, glossário de términos del balonmano, glossário de términos de baloncesto, e assim eu encontrei essas palavras que estão aí, tá bom? Relacionadas a cada esporte, al voleibol, al balonmano, al baloncesto. Podem copiar as minhas ou podem fazer a de vocês, tá? Pode até caber mais palavras, sem problemas. Tá bom? Então, é bom a gente ir treinando o jeito que se pesquisa em espanhol na internet. Porque às vezes eu dou uma tarefa e os alunos falam, eu não encontrei, só sai em português. Então, a gente tem que saber que jeito que a gente pesquisa, né? Com as palavras todas em espanhol, às vezes eu coloco entre aspas, para ficar até melhor. Muito bem. 3. Completa as frases a continuação com os verbos irregulares de presente de indicativo. Então, vamos lá para os nossos verbos irregulares. Vamos treinar, certo? Então, olha a primeira frase. Messi, jugar. É tudo no presente, mas eles são irregulares, eu já sei, né? Então, o que vai acontecer com o verbo jugar? Messi juega, que ele joga futebol em Barcelona. Gente, agora eu quero que vocês pausem o vídeo e façam sozinhos. Porque aí, façam a lápis. Se ficar tudo errado, tudo bem. Aí depois vocês vêm e corrigem comigo, tá bom? Porque aí vocês estão treinando para a hora da prova, para a hora do trabalho, para a hora da revisão, do simulado. Eu coloquei isso, tá bom? Então tá, faz de conta, vocês já fizeram, voltaram aqui. Tomara que tenham feito. Rafael Nadal despertar-se. Ó, o verbo pronominal, lembram? Então, Rafael Nadal, ele se, o quê? Despierta muito temprano, todos os dias. Tu também, ó, tu, sei que termina em S no presente do indicativo. Tu puedes practicar deporte. Usain Bolt, tener vários recordes de atletismo. Usain Bolt tiene, ele tem, né? Não tem a letra S, tiene. La judoca espanhola Laura Gómez possivelmente viene a Brasil para os Juegos de este ano. Não viene. Deve ter sido na época das Olimpíadas, né? Mafalda ser. Mafalda, el personagem mais famoso de Kino. Vejam que é um verbo regular também, esse aqui, né? Mafalda es. Olha, ela é totalmente irregular. Porque se fosse para ser regular, seria Mafalda se, né? Porque se fosse para seguir aqui, né? Então é totalmente irregular. Mafalda es, ela é.
yo hacer, yo hago caminatas todos los días. Juan dormir temprano, dorme cedo, né? Para exercitar-se por la mañana. Juan duerme, né? Vejam a irregularidade, o dormir vira o E. E borrou de novo aqui minha imagem, né? Agora voltou. Completa as frases a continuação com as contrações. Quais são as contrações que a gente viu, então? A gente conheceu del, que é o de mais o el, e o al, que é o quê? O a mais o el também, tá? Só essas duas. Se durante o exercício corremos la punta del pie, se durante o exercício nós pegamos na ponta do pé em lugar del tobillo, no lugar do tornozelo, este exercício então também estirará o músculo tibial. Enderezamos uma mano hasta estar paralelo al piso. São dicas aí como fazer um alongamento, um exercício, né? Inclínate sobre la pierna derecha, después al centro y sobre la pierna izquierda, regresando em seguida a la posição inicial. Muito bem, aqui nós terminamos a nossa videoaula, tá bom? Façam a tarefinha, que é bem curtinha essa pesquisa, e espero que vocês consigam encontrar tudo na internet, tá bom? Abraços e beijos!